Iniciando mais um Segundo Eu Começo podcast, o podcast da mudança de estilo de vida, do emagrecimento, do condicionamento físico. Mais uma vez aqui com o nosso mestre querido e que a gente estava ansioso para encontrar de novo, Rolando Sédia. Já estamos aqui nos bastidores tentando convencê-lo a voltar, já que a gente já sabe que o papo vai ser maravilhoso. Vai virar membro vitalício. Honorário. Membro honorário vitalício do Segundo Eu Começo podcast. Já aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar com os amigos para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Então, sem mais delongas, agradecer novamente ao Rolando por se colocar à disposição da gente. Estamos aqui já nas prévias nos deleitando com o conhecimento dele e agora vamos trazer para vocês. Vou passar a bola aqui. Pedro, Leta, se quiserem falar alguma coisa, sem delongas, sem prolegômenos. Rapidamente, Leta, muito favor. Obrigado, Rolando, pela presença mais uma vez aqui com a gente e vamos aproveitar, só isso. Sempre ansioso, né, para esse momento. O primeiro episódio foi espetacular, né? A aula magna, a gente aprendeu muito. Ele sempre muito didático, esclarecendo as dúvidas. E esse segundo episódio, a pauta está espetacular. A pauta está demais. Então, se preparem. Rolando, você tinha dito que queria fazer um início começando pelo fim do outro. Fica à vontade, cara. O microfone, o podcast é todo seu. Obrigado, Alan. Obrigado, Pedro e André. O primeiro episódio foi realmente muito legal. Eu gostei muito de ter participado e me preparei até um pouco mais para esse, para a gente poder expandir e dar não só dar continuidade, mas também expandir nos tópicos que nós tínhamos escolhidos. Eu queria aproveitar e já entrar, então, na primeira pergunta aí que fizeram, que é comparando a proteína animal e a proteína vegetal em relação ao efeito, a capacidade, o efeito anabólico quando você faz ingestão de proteína animal e proteína vegetal. Eu gostaria de colocar minha tela aí. Já está ali, né, Paulo? Deixa eu só colocar minha tela para poder... Aí, Rolando, está liberado aí já. Tá, então vamos lá. Eu vou colocar o... Tá dando para ver aí? Ainda não veio, não. Ainda não. E agora? Vai começar. Agora veio. Tá. Porque existe essa discussão, e é uma coisa que tem uma polarização muito grande nisso, principalmente porque quando se fala em proteína animal e proteína vegetal, tem a turma do vegetal, os veganos, a turma que só valoriza, quer dizer, que coloca uma ênfase enorme em proteína vegetal, e tem a proteína animal, que é o que a gente sempre ingeriu, que está na história do ser humano, ela sempre foi presente e ela tem um papel fundamental, nutricional fundamental aí. Para poder responder essa pergunta, eu fui olhar, eu fiz um levantamento na literatura, porque tem dois tipos de estudo que são feitos. Um é quando eles comparam a proteína vegetal e a proteína animal, mas extraída. O que eu quero dizer com isso? É você pegar, por exemplo, a proteína whey protein, que é uma proteína extraída do leite, e você pega a proteína da soja, por exemplo, que é também extraída da soja, você tem o purificado de proteína. E você compara as duas coisas. E na maioria desses estudos, quando você faz essa análise purificada das proteínas animais e proteínas vegetais, não se vê muita diferença, ou não há uma diferença clara na resposta hipertrófica ou na resposta anabólica, quando o sujeito faz uma ingestão de quantidades iguais de proteína animal e vegetal. Só que o que a gente precisa ver é que, na grande maioria das vezes, o sujeito ele não come a proteína isolada, ele vai comer a proteína que está no alimento. E esse estudo que saiu recentemente, que na realidade é de 2023, mais ou menos um ano atrás, eles fizeram uma análise até bastante, eu diria, mais interessante sobre esse aspecto, porque eles compararam não só a ingestão de quantidades iguais de proteína,
mas eles fizeram, na realidade, com alimento, com a comida de verdade. Então, nós temos aqui, na parte superior da tela, aqui no quadrante superior direito, nós temos 2 pratos aqui que vocês podem visualizar. O da esquerda é a proteína vegetal e o da direita é a proteína animal. E na tabela, logo abaixo disso, nós temos aqui, na proteína animal ou na ingestão animal, o que eles fizeram? Obviamente, fizeram 2 grupos, e eles colocaram um grupo que ia comer, então, carne, uma quantidade de proteína equivalente a mais ou menos 36,7 gramas. Em ambos foi muito parecido, um é 36,7, outro é 36,5, então está equalizada a quantidade de proteína. A diferença é que no grupo que comeu carne, você tem aqui carne moída, mais ou menos 100 gramas disso, de carne moída, e na planta você tem 95 gramas de feijão de soja, grão de bico, mais 95 gramas, e você tem feijões, né, broad beans, que é uma combinação de feijões, mais 95 gramas, quinoa, 200 gramas, e molho de soja, 15 gramas. Aí você olha do lado da carne, a gente tem 100 gramas de carne moída magra, 200 gramas de batata, que eles também quiseram equalizar a quantidade de carboidrato que você tinha em ambos. Você tem feijão, mais ou menos 150 gramas, que é o feijão, aquela vagem, né? Tem o molho de maçã, 200 gramas disso, e manteiga de ervas, que eles chamam, né? Então, se você olhar aqui, comparando as 2 coisas, você vê que um é claramente baseado em proteína animal e o outro é em proteína vegetal. E você vê que a quantidade que tem que se ingerir de proteína vegetal ou de alimento vegetal para conseguir a mesma quantidade de proteína é muito maior. Então, nós temos aqui a massa total, um é 674 gramas, outro 500 gramas, para equalizar a proteína. Carboidrato é praticamente muito próximo. Gordura é um pouco maior, mas também bastante próximo. Fibra tem um pouco mais, obviamente, na ingestão de plantas. E você vê que a ingestão calórica é mais ou menos a mesma, 606 quilocalorias na proteína animal e 610 na proteína vegetal, num total de energia, aqui no caso em kilojoules, de 2.634 numa e 2.552. Quer dizer, basicamente é isoenergético, mesma ingestão energética, variando a fonte de proteína. Agora, desse lado esquerdo aqui, nós temos essa tabela que mostra como é que foi o procedimento experimental. Então, eles fizeram, de novo, uma infusão de aminoácido marcado com fenilalanina, que é uma maneira que você tem de se rastrear para onde a proteína está indo, e fizeram várias tomadas de sangue, essas gotículas vermelhas aqui são tomadas de sangue, fizeram também medidas de respiratórias para poder analisar a troca gasosa, que também está relacionada com o efeito que essas 2 ingestões exerceu, e foram medir, então, a resposta anabólica a isso aí. Então, tá lá, vamos colocar aqui de novo as medidas aqui. O que foi o resultado fundamental, que eu acho que é o ponto mais importante disso aqui? A disponibilidade de aminoácidos após a ingestão da dieta que contém carne, ou omnívora, porque na realidade ele não era só, tinha uma combinação ali de proteína animal com alguns vegetais. Então, ela é chamada de omnívora. E a outra é basicamente de planta. Então, você vê aqui que na dieta, ou na ingestão, ou na refeição que continha carne, houve um resultado 47% maior na síntese proteica após a ingestão do alimento, quando comparado com a ingestão de uma refeição vegana. E nesse gráfico, aqui, de novo, no quadrante superior da direita, nós temos, de novo, a glicose plasmática. Você vê que em ambas a glicose plasmática foi muito parecida, ela teve um pico e depois ela se reduziu
aproximadamente com 2 horas ela já voltou ao normal, que é o esperado. Você vê que não houve diferença praticamente nenhuma entre as duas no que se refere à resposta glicêmica. A mesma coisa na resposta insulinêmica. Você vê que as duas tiveram uma resposta similar, que é correspondente, obviamente, com a resposta glicêmica. Agora, olha aqui embaixo, nessa outra, no quadrante inferior esquerdo agora. Nós temos aqui o plasma, a quantidade de aminoácidos essenciais no plasma. Você vê aqui que o branco, o ponto vazio branco aqui é a refeição vegana e o preto é com carne. Você vê aqui que a presença de aminoácidos essenciais ela foi superior no sangue ao longo do tempo. Isso daqui foi até 360 minutos depois, tá? Então, você vê que tem aproximadamente 6 horas depois, você vê que os aminoácidos essenciais se mantiveram superior, foram maiores no sangue, disponíveis no sangue, comparado com a ingestão da refeição, basicamente com proteína vegetal. E aqui, da direita, você tem a área abaixo da curva, que faz uma análise, uma comparação dos dois, e você vê que é praticamente o dobro dos aminoácidos essenciais que você tinha disponível no sangue, comparativamente com a ingestão da proteína vegetal. E aqui embaixo, a concentração de leucina. Lembra que nós discutimos no podcast anterior que a leucina é um aminoácido fundamental na iniciação ou no estímulo da resposta anabólica. E, de novo, você vê aqui que na proteína animal tem uma resposta, uma quantidade de leucina no sangue muito superior ao que se tem na ingestão de planta. De novo, aqui a área abaixo da curva, isso aqui é mais do que quase 2,5 vezes a mais concentração de leucina no sangue, comparativamente com carne, comparativamente com a proteína vegetal. E, por fim, para a gente poder solidificar isso daqui, para fazer a conclusão final da história, que está relacionado com aquele 47% maior síntese proteica que foi observada com a proteína animal. Está aqui o gráfico, eles mediram no ponto basal, você vê que ambos os grupos, a fração de síntese proteica no músculo, ela é praticamente a mesma. 3 horas depois, nós temos um aumento significativo, praticamente o dobro, na síntese proteica muscular com carne. Em torno de 180, de 3 a 5 horas, você tem mais ou menos 3 a 4 horas, você tem uma diferença ainda um pouco maior para o lado da carne, mas não significativa. Agora, depois de 6 horas, você vê que essa diferença se mantém significativamente superior na síntese proteica, comparativamente à ingestão de proteína vegetal. Então, eu acho que é bem claro que quando você vai com o alimento, quando você faz a escolha do alimento, no qual vai te dar a fonte de proteína, sem dúvida nenhuma, se o teu objetivo é melhorar ou teve uma resposta hipertrófica anabólica maior, é muito mais. Esse resultado ele mostra que é muito mais eficaz se você escolhe, se você faz ingestão de proteína animal comparativamente com proteína vegetal. Espetacular, Rolando. Desculpa eu fazer só para o... Assim, eu estou pensando aqui, né? Se a gente jogar isso para o dia a dia do vegano, sei lá, imagina que o cara vai fazer 3 refeições e vai fazer uma proteína isoladinha lá, né? Purificada pós-treino. Então é como se das 4 refeições que ele está fazendo, 3 delas vão estar, mesmo na quantidade adequada de proteína, que já é um outro dilema, né? Que é difícil conseguir essa quantidade com a comida apenas baseada em planta, né? Você está saindo perdendo aí em 3 momentos, você só estaria igual, né? Potencialmente igual em um, quando você faz aquela refeição que é será o pós-treino, que o marombeiro tradicional vai fazer o whey protein, e lá o outro vai estar fazendo a proteína vegana. Nesse caso seria igual, mas o resto do dia, nas outras oportunidades, ele teria um 46%, 47%
a mais, né? O não vegano. O não vegano. Onívoro. Exatamente. Tá deixando bastante coisa aí para trás, né? Você vê que é fundamental a escolha da proteína que o sujeito faz. Não é só o quanto ele come, mas o tipo de proteína também é fundamental. Se ele come proteína animal, ele consegue muito mais, ou ele tem uma resposta muito mais favorável e é muito mais eficaz do ponto de vista do retorno que ele tem comparado com a quantidade de alimento que ele tem que ingerir. Você ingere muito mais, ou você consegue extrair muito mais proteína da carne, ou de origem animal, do que você consegue de origem vegetal. E para complementar esse dado, eu fiz essa outra análise aqui. Tem um outro trabalho interessante, que é uma revisão, na realidade, que está no Sports Medicine, onde eles fizeram uma comparação entre proteína animal e proteína vegetal. E você vê aqui, tem 3 gráficos. Esses 3 gráficos, você tem leucina, percentagem da proteína total que tem no alimento, você tem a lisina e você tem a metionina. Esses são 3 aminoácidos essenciais que eles são limitantes na síntese proteica. Aí, o que a gente tem agora nesse gráfico? Você vê aqui, todas essas barras brancas, vazias, todas elas se referem a alimentos vegetais. E você vê aqui em cinza, você tem os alimentos animais, de origem animal. E você tem em preto, essa barra da ponta aqui, que é o músculo humano, que é o nosso músculo. Qual é a composição do músculo? Se você for lá e fazer uma análise dos aminoácidos que tem nessas diferentes fontes de alimento e no músculo humano, você vê que essa linha pontilhada aqui é a linha que é considerada a linha basal de suficiência desses aminoácidos. Você vê que, na maioria das plantas, você tem aqui quinoa, trigo, feijão, tipos diferentes de feijão, a hemp, que é a cannabis, né, que é aquela extração que eles fazem de proteína. Você tem lentilha, a lupina, a oat, que é aveia, isso aí. Você tem o grão de bico, você tem uma série deles aqui. Semente de abóbora, semente de girassol, microalga, espirulina, soja, o arroz integral, a canola, o grão de bico aqui de novo, o pi, né, que é uma outra forma dele. Você tem o milho, a batata. Aí você vê que todos eles varia, existe uma variação na disponibilidade desses animais nessas plantas, desses aminoácidos nessas plantas. Mas você vê que em praticamente todas elas você está sempre significativamente abaixo. Com algumas exceções aqui, você está sempre significativamente abaixo. Agora, olha na proteína animal. Todas elas, você tem o ovo. Olha aqui, a metionina, a lisina e a leucina. Todas elas acima do nível de suficiência. Você tem a carne picada. Você vê que todas eles significativamente acima. O filé de frango, o peito de frango. Olha só como é rico em todos eles. A caseína, que é a principal proteína do leite. Você tem o caseinato, né, que é o extraído, o sal extraído da proteína do leite. O leite por si só, o leite aqui, integral, como está, você vê que todas essas proteínas estão em quantidades superiores ao nível mínimo necessário. E o whey, que é a tal da whey protein, que é o extraído que normalmente é utilizado pelos marombeiros e utilizado por todo mundo, quer dizer, por grande parte das pessoas que fazem suplementação de proteína com o objetivo de melhorar a resposta anabólica. E você vê que todos eles são muito mais próximos do que você observa no músculo humano, que é o que tem em preto. Você vê, então, essa análise aqui, essa comparação dessa distribuição de aminoácidos, tanto em quantidades como da presença de aminoácidos essenciais, todos eles são muito mais favoráveis para a proteína animal do que para a proteína vegetal. E nesse estudo, eles fazem uma análise. Eles fazem qual é a conclusão deles disso aqui? Que a proteína baseada em plantas tem uma resposta anabólica menor do que proteína animal. Isso se atribui ao fato delas terem da proteína vegetal ter menor digestibilidade, menor
quantidade ou conteúdo de aminoácidos essenciais, principalmente a leucina, e deficiência em outros aminoácidos essenciais, como os aminoácidos sulfurados, que é no caso da lisina, por exemplo. E, finalmente, os aminoácidos de origem vegetal, eles são direcionados mais para a oxidação no organismo, ao invés de serem utilizados para a síntese de proteína muscular. Então, eu acho que com essas análises, eu acho que é seguro, dá para a gente dizer que se você tiver que fazer uma escolha de proteína para você melhorar a sua resposta anabólica, vai com proteína animal, não necessariamente com proteína vegetal. Agora, de novo, isso não é uma regra, isso não estou dizendo que você tem que fazer isso, ou que qualquer pessoa tem que fazer isso, mas se você quiser fazer uma escolha baseada no que a literatura diz, nos testes que foram feitos, e na melhor resposta que você pode ter com esse tipo de nutricional, a melhor resposta anabólica que você pode ter através da dieta, sem dúvida nenhuma, é proteína animal. Rolando, esses estudos são agudos. Tem alguma coisa crônica comparando os dois modelos de dieta e associados ao treinamento resistivo, que é o objetivo mesmo quando você pensa em potencializar a hipertrofia muscular? E até o ganho de força, né? Vamos botar essas 3 variáveis, porque no que diz respeito ao impacto da saúde, o ganho de força é muito importante. Mas para saber o que essas respostas, vamos colocar assim, agudas, quando você coloca no ensaio crônico a longo prazo, qual é a diferença de magnitude nas respostas para a hipertrofia a longo prazo? Tá, essa é uma pergunta difícil de responder, André, pelo seguinte. Quando você faz um estudo como esse daqui, que você quer rastrear o que acontece com a proteína de fontes diferentes, você tem que ter um marcador, você tem que injetar você tem que usar um marcador de proteína, que no caso que eles usam fenilalanina, ou até a própria leucina. E você pode fazer isso num período relativamente curto. Você vê, esses estudos eles são feitos em 12 horas. Às vezes até eles chegam a 24 horas. Mas para você conseguir manter todo esse controle, porque você tem que controlar todas as outras variáveis da dieta, você tem que controlar o treinamento físico, são uma série de coisas. Todos os estudos crônicos, eles não são tão simples de serem feitos. Os estudos crônicos que são feitos, normalmente eles dizem o seguinte, eles fazem uma análise da proteína, quanto que o sujeito ingeriu, mas aí normalmente é feito com questionário. Fala assim, qual é a sua dieta? A dieta eu como tanto de proteína, de origem X, de origem Y, e faz um estudo que eles chamam de prospectivo. Você faz o retrospectivo, de quanto o sujeito ingeriu dessas coisas, e medem o volume muscular. Aí você mede o volume muscular por circunferência, você pode fazer por imagem, tem inúmeras maneiras de fazer isso. Então, você dilui essa resposta, é difícil de você responder isso com precisão. O que o dado agudo, ou relativamente agudo, porque isso aqui são 12 horas, o que o dado desse período de tempo diz para a gente é que se você quiser sustentar uma síntese proteica prolongada, crônica, como você levantou, André, é muito mais coerente que você faça uso de uma proteína que vai manter consistentemente elevada a síntese proteica no músculo. Agora, tem uma outra coisa nisso aí também. Quando a gente fala de ganho muscular ao longo do tempo, a gente sabe isso baseado na prática. Você vê que ganhar massa muscular não é uma coisa fácil. Para o sujeito ganhar 1 quilo de músculo, ou seja, 1,5 kg, 2 quilos de músculo, demora tempo. Então, esses acréscimos, eles são relativamente pequenos e eles demoram muito tempo. O que, mais uma vez, coloca mais dificuldade na análise ou na determinação de qual desses mecanismos ou de qual dessas fontes de aminoácidos seria melhor. Porque você tem que fazer um controle rígido de muito longo tempo, não só com a ingestão dos alimentos, mas como você falou, no treinamento de força, que é basicamente talvez o melhor caminho que nós temos para fazer hipertrofia muscular, você precisa também ter treinamento consistente e ao longo do tempo. Então, eu acho que eu nunca vi nenhum estudo de longo prazo que fizesse esse tipo de acompanhamento. O acompanhamento normalmente é feito baseado no que o sujeito ingere, no que ele se reporta como a ingestão alimentar, e uma medição
da massa muscular ou do ganho de massa muscular ao longo do tempo. Eu não consigo imaginar como que você conseguiria ter, ao longo, de uma maneira crônica, um ganho tão relevante ou tão consistente se você fizer só ingestão de proteína animal, sem suplementação. Porque tem isso também, o sujeito que faz Animal, proteína não, vegetal, isso. ele acaba suplementando. Então, se você tira a suplementação, aí você vai poder fazer uma comparação clara. Mas, normalmente, esse controle ao longo do tempo, ele não é feito. De novo, dada a dificuldade que é de se fazer um estudo crônico com essas características. Ótimo. E a questão, Rolando, que é muito comum, eu tenho uma visão particular minha em relação aos estudos, principalmente são estudos de associação, que mostram a proteína animal, principalmente a carne, uma associação com câncer, uma associação com aumento do risco de morte prematura. Qual a sua visão em relação a isso? Olha só, eu tem estudos feitos sobre isso, estudos que eles chamam de randomized control trials. E também tem estudos correlacionais. E eles não mostram relação significativa da ingestão de carne com morte súbita, com câncer ou com longevidade. Muito pelo contrário. Se você analisar, tem até um gráfico aqui que eu trouxe aqui para depois eu pulo e volto para cá. Aqui. Se você olhar para a ingestão de carne, Pedro, ou Alan, se você olhar a ingestão de carne na população, e isso aqui é um dado que mostra a ingestão per capita de carne desde 1980 até 2010. Você vê aqui que, em vermelho, nós temos a incidência de diabetes tipo 2. Em azul, nós temos a ingestão per capita de carne. Você vê aqui que a ingestão per capita de carne, de 1980 para cá, até 2010, ela caiu de 128, mais ou menos, 27, para praticamente 100 gramas, 105 gramas. Então, teve uma redução significativa na ingestão de carne. E, no entanto, a incidência de diabetes aumentou. Então, não há, quando você olha para a correlação entre essas duas coisas, ingestão de carne, isso aqui é um dado que fala sobre diabetes tipo 2, mas se você olhar os dados que falam sobre longevidade, mortalidade infantil, eles seguem uma curva muito parecida. A ingestão de carne, normalmente, a diminuição da ingestão de carne é que está relacionada com a mortalidade aumentada ou com a incidência maior de diabetes e de doenças cardiovasculares, de doenças crônicas. Não é o contrário. Se tem uma coisa que praticamente parece ser protetora ou melhora a saúde do sujeito, é a proteína animal, principalmente a ingestão de carne. E isso aqui é carne vermelha. Não é nem... Isso é quando você isola, você nem considera a ingestão total de carne, que aí poderia envolver peixe, frango e essas outras fontes de carne. Aqui não, isso aqui é carne vermelha. Então você vê que não há uma... Quando você olha para o dado, não tem sustentação para isso. Legal. Ótimo. Isso é uma coisa que eu já vejo aqui quando eu olho os estudos de associação. Quando tem um fator negativo da carne rolando, em geral você vai ver, questionário, que o cara tem que responder um questionário gigante do que ele comeu há não sei quanto tempo atrás, e não leve... Aí quando você vai olhar tudo, esse mesmo cara fumava, não fazia atividade física, não isola as outras comia no variáveis. McDonald's, essa porra toda. Aí a carne é que é o problema da história. Porque o cara quer achar aquela porra, aquele resultado. Saiu um estudo recente, foi publicado pelo grupo de Harvard até. E foi interessante, Alan, que eles estavam comparando carne, a ingestão de carne com mortalidade. Isso é exatamente isso que você falou. Sabe o que eles consideram carne, cara? Se você comer lasanha, cachorro quente, se você comer... Entendeu? Presuntado, hambúrguer com pão, com batata frita. Entendeu? Então, quando você come lasanha, você dizer que lasanha é carne, cara, tudo bem. Só porque tem carne na lasanha não significa dizer que você está comendo carne. Não significa dizer que você está passando mal porque comeu a carne. Você tem um... Porra.
você tem um monte de coisa ali, além dessas variáveis que você mencionou. São o que eles chamam de Food Frequency Questionnaires, que são questionários que a pessoa tem que lembrar o que ela comeu 2 anos atrás, às vezes 3, 5 anos atrás. Eles fazem um estudo retrospectivo e vê qual é a quantidade ao longo do tempo. Meu amigo, eu não me lembro o que eu comi ontem. É isso. Se você me perguntar... Isso Rolando, é porque você só come uma vez. Imagina se você comesse 6. Isso porque eu como, exatamente, porque eu limito o número de refeições, eu limito o tipo de alimento que eu ingiro. E mesmo assim, se você perguntar para mim, Rolando, você lembra exatamente quanto você comeu de cada uma dessas coisas? Pô, meu amigo, eu vou ter que fazer um exercício de raciocínio forte aqui, porque eu vou ter que voltar no tempo. Isso eu estou dizendo de ontem. Agora, você imagina você perguntar para mim o que eu comi 1 ano atrás. Possível. Tem isso, 6 meses atrás. E eles pedem isso aí, eles pedem 5, 10 e é um negócio gigante, é um monte de coisa que o cara chega no momento do questionário, aí eu tô fazendo uma inferência minha, tá rolando. Já vai ticando qualquer coisa. Porra, meu amigo aqui, não, esse aqui, caraca, deixa eu me livrar dessa porra desse questionário aqui, não dá, né? Não dá para levar em consideração. Alan, eu acho que esse tipo de pesquisa, que eles chamam de nutrição epidemiológica, isso tinha que ser abolido, porque só dá informação errônea. É foda mesmo. Tem um monte de dados, tem um monte de estudos feitos mostrando que esse tipo de análise, esse tipo de questionário de análise retrospectiva de alimentos é extremamente furado. A validade disso é muito baixa. Mas é o que continua, é o que persiste na área de nutrição. É impressionante isso. Enquanto a gente não conseguir fazer estudos que sejam realmente... Você vê que toda vez que eu apresento aqui, eu não apresento estudo correlacional, eu apresento estudo de randomizado de intervenção. Por quê? Porque aí você pode isolar as variáveis e mesmo assim tem limitação. E você vê que toda vez que você faz um estudo randomizado, que você faz um estudo com intervenção nutricional, o resultado é extremamente favorável à ingestão de carne. Nunca é ao contrário. E mesmo nos estudos correlacionais, que eles calculam o risco, o que eles chamam de hazard risk, você vai ver, cara, 10%, às vezes 5%, 3% em favor de ingestão de proteína vegetal. Aí você vai ver a significância clínica disso é zero. É zero. Não há significância clínica nenhuma nisso, porque, como você falou, você não consegue isolar o fumo, você não consegue isolar a atividade física, você não consegue isolar outros que eles chamam de healthy user bias, que é a tendência do usuário em relação ao comportamento de saúde que ele tem. Então, essas coisas não são, por mais que você use estratégias estatísticas e você tenta atribuir valor, não dá. Ainda tem a questão enviesada do outro lado, que o cara que ele resolve ter um estilo de vida ativo, como ele está, eu vou ser bem, talvez polêmico aqui, como ele está contaminado pela narrativa da carne, esse cara acaba comendo menos carne. Exatamente. Aí ele faz exercício, ele se alimenta melhor, ele dorme melhor, ele não bebe, todo o comportamento saudável e atribui porque ele não come carne, é por isso que ele está melhor, sendo que ele realmente não come carne, às vezes ou não come muita carne, porque ele associou todo o comportamento que ele faz a também não comer carne, por causa de uma narrativa. Como é que você compara isso? É muito difícil. Não tem como. Por isso que eu digo, enquanto a gente não concentrar ou não colocar o valor, o peso em cima dos estudos clínicos randomizados, você não consegue separar isso. E quando você vai e olha para os estudos clínicos randomizados, todos eles, quase sem exceção, são favoráveis à carne. Não são desfavoráveis. Muito pelo contrário. Então, e outra coisa, tem uma outra conversa que polui muito esse ambiente aí de nutrição, que é a tal daquelas blue zones, que são aquelas zonas azuis onde tem longevidade maior. A maioria desses estudos são falaciosos, eles ignoram e eles mentem no tipo de alimento que o sujeito ingere. Pra você ter uma ideia, o país onde se tem maior longevidade é em Singapura. E tem sido assim por décadas. Se você for ver os dados estatísticos, o país onde tem maior longevidade é em Singapura.
E se você for ver, é o país que tem a maior ingestão de carne per capita. Alguém fala sobre isso? Não vai falar. Ninguém fala Não, sobre Não isso. interessa. Isso não vende, não, Porque não tem interessa, viés, não tem porque existe essa demonização cultura. da carne, ela é muito mais por uma agenda política e uma agenda de interesses financeiros e econômicos que existem por trás disso, do que por Filosófico. saúde. Não tem nada a ver com isso. Se você for olhar para o dado, não dá para dizer isso. Muito pelo contrário. Esse buraco é mais embaixo do que simplesmente eu querer, né? Porque tem muito do querer, né? Eu quero que isso aqui seja igual. Para não avançar muito, vou lançar aqui. Tem um documentário rolando no Netflix que eu fui dar uma olhada. Os irmãos gêmeos. Cara, pelo amor de Deus, isso cara, é criminoso. Eu não vou entrar no detalhe. Eu não vou entrar. É criminoso. O Rolando, se você não viu, assiste que você dá vontade de vomitar, porque tem uma que é clássica, que é o seguinte: quando o cara que come carne dá alguma coisa errada, é porque ele comeu carne. Quando o cara é vegano dá alguma coisa errada, é que nesse grupo ele não treinou o suficiente. Os caras falam isso descaradamente. Cara, como é que tu leva um negócio desse a sério? Não Olha dá. só. Surreal, Você cara. vê, Esse documentário é se você- surreal. Esse documentário, Pedro, ou Alan, esse documentário ele se originou de um estudo que foi publicado recentemente por um grupo lá do Christoph Gardner. Isso, Stanford. Gardner, exatamente. O que eles fizeram? Eles compararam uma dieta vegana com a dieta omnívora. Isso. E o resultado foi fraco. O resultado se você olhar o dado, se você for ver o estudo mesmo, o resultado é fraquíssimo. Não tem uma diferença que você disse, uma diferença robusta. Tem uma diferença, Rolando. Uma no LDL. Isso. Só. Isso, Que era a assim, pergunta do baseado- estudo. Isso, sim, é assumindo que o LDL é um marcador indireto de doença coronariana Sim, que pode sim. aumentar o risco de morte do sujeito. Que é outro problema falacioso, que também não é verdade. Que está aqui na nossa pauta. E vai entrar na pauta também. Eu vou mostrar um pouco desses resultados. E você sabe, Rolando, desculpa, você não sei se você sabe que tem um estudo do Gardner, que eu acho que é de 2007, que ele fez a comparação com uma low carb e uma dieta vegana, não lembro exatamente, e que no final a vantagem é para low carb, e aí ele na conclusão, se eu não me engano, para surpresa, uma coisa, estou botando com as minhas palavras, para nossa surpresa, a low carb foi melhor que a vegana. E como ele é militante no veganismo, ele começou de 2007 para cá, como é que eu faço para mudar? Aí você vai ver os estudos dele, a low carb, depois de um tempo, ele permite o cara botar um pãozinho, botar não sei o quê. Porra, o cara é uma manipulação tão descarada. Ele corrompe a dieta. O cara entende de metodologia, Ele manipula a dieta para encontrar o resultado que ele quer. Viés completo. Assim, e é interessante, André, que mesmo assim, ainda, não a diferença não é robusta para você fazer essa inferência. Para fazer um documentário inteiro enviesado. Não, é todo ele assim. Tem um outro que saiu, Game Changers. Game Changers é mais antigo. Também foi a mesma coisa. Esse eu não assisti, tem que assistir. É a mesma coisa, né? Fala dos atletas que fizeram a transição e tal. Tudo isso baseado em dado anedotário, manipulado e com nenhuma base científica. Esse último documentário ele foi encomendado e foi feito baseado nesse estudo que publicado pelo grupo do Gardner, usando gêmeos. Ele fez essa comparação com uma dieta omnívora e uma dieta vegana. E você vê, os resultados são pobres. As diferenças são irrelevantes. Isso. Mas eles forçam uma narrativa para vender o produto deles. É impressionante como isso acontece. É impressionante. Eu fui ler o estudo original para ver. É completamente incoerente, incompatível com o que o vídeo, com o que esse documentário se propõe a fazer. É impressionante. Ele já começa que ele faz a pergunta, que ele sabe que ele vai ter a resposta sim, que é a pergunta do LDL, porque é normal uma pessoa que faz low carb, comparado com a vegana, ter uma resposta de LDL. É o que se espera, Rolando, eu estou falando besteira. Não, exatamente. Vai ter um LDL aumentado. E todos os outros, que é um desfecho que não é um desfecho final, não é um desfecho causal. É um desfecho que é um marcador. Uma coisa é um marcador e outra coisa é um desfecho causal. Como por exemplo, ficou diabético. Porra. Cara, tem um LDL. 75% das pessoas que morrem de ataque cardíaco não tem LDL alto. Fiquei ansioso aqui. Isso aí o Rolando vai avançar bem.
Peraí, vocês querem entrar? Eu posso Não, manda fazer brasa, vai na sua aí, Rolando, desculpa. Eu só queria, já que a gente estava falando sobre proteína, síntese proteica, anabolismo, eu só queria fazer voltar naquela história que o Pedro tinha levantado no primeiro podcast. Lembra que a pergunta que o Pedro fez, e se eu pegar, em vez de ingerir a proteína de num bolo, se eu separar, dividir em grupos, em frações, se eu fracionar isso ao longo do tempo? Tá? Porque depois a gente volta para o colesterol, que eu tenho uma sessão toda sobre isso para a gente falar. Pode ser isso, Pedro? Pode, manda brasa, tá contigo. Então, eu peguei aqui o estudo original, que foi da onde surgiu aquela história que 20 gramas de proteína, 25 gramas de proteína era a quantidade máxima que o organismo conseguia lidar numa única refeição. Mais do que isso, você ia oxidar a proteína e não ia desviar para a síntese proteica. E menos do que isso, você ficaria abaixo do que o organismo sustenta. Bom, da onde que veio essa história? Esse estudo foi publicado em 2013 no Journal of Physiology e do grupo da Louise Burke, do Stuart Phillips, do John Hawley. Eles vêm da Austrália e Canadá, eles fizeram esse estudo aqui. Então, o que eles fizeram? Eles mediram, eles estabeleceram a quantidade de proteína em 80 gramas e usaram como a fonte de proteína o whey, de novo, proteína animal. E o que eles fizeram? Num período de 12 horas, eles fizeram o seguinte protocolo. Eles fizeram o indivíduo, num período de 12 horas, ele ia ingerir essas 80 gramas divididas em 2 de 40, em 4 de 20 ou em 8 de 10. Então, ele fez basicamente aquilo que você falou, Pedro. Você fixa a quantidade, agora vamos dividir em quantidades, vamos fazer essa mesma ingestão várias vezes ao longo do dia. Então, 2 de 40, 4 de 20, 8 de 10 gramas de proteína. E era assim, quem fez 2 de 40 era no tempo zero, fez uma, depois às 6 horas fez outra. No período de 12 horas, eles mediram a ingestão, a síntese proteica. E no grupo que fez 20 gramas de proteína 4 vezes ao longo desse período, fazia no tempo zero, 3 horas depois, 6 horas depois e 9 horas depois. E o último, que fez 8 de 10, de novo, 10 no início, 10 1 hora e meia depois, 10 3 horas depois, 10 4 horas e meia depois, 6 horas depois, 7 horas e meia, 9 e 10 horas e meia depois. Então, a quantidade de proteína foi a mesma ingerida no período de 12 horas. Ela só diferenciou se foi em um bolo, como é a 40-40, numa forma intermediária, que seria 4 de 20, ou em pulsos, que eles chamam, que é de 8 de 10. Bom, desse estudo, qual foi o resultado que eles observaram? E depois eu volto nesse slide aqui de novo, porque tem umas informações interessantes. Se você olhar aqui, então você vê que a bolinha cheia aqui, o gráfico de bolinha cheia, é o 2 de 40, o quadradinho cinza é 4 de 20, o triângulo aberto é 8 de 10, tá? Ingestão de proteína. Então você olha aqui, isso aqui é a quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada no sangue no período de 12 horas. Você vê que há uma diferença fundamentalmente mais favorável para o grupo que fez 2 de 40. Se você olhar na leucina, mesma coisa. O que teve maior resposta foi o grupo de 2 de 40. Embora os outros também tenham aumentado, mas não tanto como 2 de 40. Aí eles foram ver a síntese de proteína muscular, na miofibrila. Aí você olha aqui e você vê o seguinte, que em repouso todos eles tinham uma síntese proteica muito parecida, os 3 grupos. Entre 1 hora e 4 horas após a ingestão dessa proteína, você vê que todos eles aumentaram a síntese proteica, mas não houve diferença significativa. Onde foi a diferença maior? Foi em torno de 4 a 6 horas, que o grupo que fez 4 de 20 foi maior, e de novo, entre 6 e 12 horas, o grupo que fez 4 de 20 também foi superior aos outros 2 grupos. E quando eles fazem uma análise do tempo total de 0 até 12, de 1 a 12 horas, você vê que a síntese de proteína miofibrilar, comparando os 3 grupos, de novo, 2 de 40 em preto, 4 de 20 em cinza e 8 de 10 em branco. Você vê que existe uma diferença aqui
todos eles aumentaram a síntese proteica. Só que nesse grupo de 4 de 20, que foi o fracionado, ele teve um ganho aqui, vamos supor, de 0,5 para 0,8. Teve um ganho aqui de mais ou menos uns 30% a mais. Significativamente maior do que os outros. Qual foi a conclusão deles, então? A conclusão deles foi que a ingestão repetida de 20 gramas de proteína foi superior ao estimular a proteína muscular, a síntese de proteína muscular durante um período de 12 horas. Agora, tem alguns problemas aqui com isso, com esse estudo. Primeiro, como é que eles disseram, então, que o que eles fizeram, na realidade, foi comparar a mesma quantidade de proteína divididos em frações diferentes. Mas foi desse estudo que saiu a ideia que você só podia, que o limite seria 20, 25 gramas de proteína para você ingerir. Por quê? Porque quando eles compararam com o de 40, por que o de 40 e 40 não foi superior aos outros de 20? Porque eles assumiram que se você passar de 20, 25 gramas, você não consegue metabolizar ou fazer síntese proteica, porque no grupo de 40, baseado no dado desse estudo, não teve um ganho superior ao ganho de 20. Então, eles assumiram que existe um teto, um limite superior na capacidade de ingerir proteína, ou de metabolizar proteína e sintetizar proteína no músculo. Isso foi uma conclusão baseada num estudo, numa análise indireta. E outra coisa... Isso é o chutômetro, né, Rolando? Ele não estudou isso. Não foi o objetivo do estudo. Fazer uma inferência dessa Exatamente. Não tem entendeu? fundamentação nenhuma, cara. Para você poder ter feito esse tipo de inferência, você tinha que ter tido um grupo que ingeriu muito mais proteína em condições diferentes. Por isso que eu trouxe aquele estudo anterior que nós discutimos no podcast anterior. Por quê? Porque naquele estudo eles colocaram 100 gramas, eles foram além dos 80, fizeram uma única ingestão e você teve uma resposta superior ao longo de 12 horas também. Foi por isso que agora eles estão dizendo que não existe mais limite superior. Por quê? Porque o limite superior anterior foi baseado nessa ideia de que se 40 não foi superior a 20, significa que entre 20 e 40 existe um teto. Mas não foi isso que eles mediram. Isso que você marcou em amarelo ali, para mim é o mais importante. Porque se você pegar uma pessoa, sei lá, com meu peso, em torno de 80 quilos, botar 2 gramas por quilo de massa corporal, eu precisaria de 160. Eu não vou precisar de 2 de 40, vou precisar de 4 de 40. E se eu for tentar distribuir isso com doses de 20, eu não consigo, eu tenho que dormir, que horas que eu vou ter que comer? Quantas vezes? Eu não vou conseguir. E aí, se você olhar o dado que você mostrou, eu vendo daqui, tá, Rolando? Você pode me corrigir aí, mas aparentemente, o que faz a diferença é que no total das 6 horas, você tem ali da 4ª hora à 6ª hora, como tem muito tempo que você comeu, a síntese já baixou, e aí ela compensa o que ficou mais alto no início, porque no início aparentemente é mais alto, né? Você comer mais, joga um pico mais alto, mas aí cai mais, como se ficar mais tempo sem comer, acaba na média ficando um pouquinho abaixo. Mas aí se você come essa maior quantidade e mais frequente, deve passar bem, que é o que em teoria seria o ideal, né? Como é que ele justifica? Acho que você resumiu muito bem, Pedro. E principalmente isso que eu marquei em amarelo aqui, ó. Esse estudo foi em 80 gramas de proteína, que corresponde a menos de 1 grama de proteína por quilograma de peso. Muito pouco. Por que isso é um problema? Se você for olhar nos estudos, eu trouxe isso aqui também porque eu queria não dizer que isso veio da minha boca, tá? Tá aqui, ó. Se você olhar, isso aqui é uma meta-análise onde eles fizeram um levantamento dos estudos correlacionando o ganho de massa magra com a ingestão total de proteína. Você vê que o ideal, à medida que você aumenta aqui no eixo X, de 0,8, 1,2, 1,6, 2 e 2,4 gramas de proteína por quilograma de peso por dia, você vê que de 0,8 até 1,6 você tem um aumento linear no ganho de massa muscular, ou de massa magra, vamos colocar dessa maneira. Se você vai além de 1,6, de 1,6 a 2, 2,4, você vê que tem praticamente uma estabilização. Então, se você come muito menos do que o ideal, você vai ter uma margem enorme aqui de variabilidade que a gente não está cobrindo nesse estudo, que não foi levado em conta no estudo anterior.
E, Rolando, como é que eles justificam aquela você ter a distribuição aí em 20 gramas como melhor do que fracionado em 10, entendeu? Eles discutem isso, apontam. Eles discutem, André. Qual a justificativa deles, né? A justificativa é que quando você dá várias de 10, é pouco, você nunca atinge uma concentração suficientemente alta de aminoácido. Você vê aqui, ó, você vê os aminoácidos essenciais deles, aqui, ó, a leucina, por exemplo. Você vê que aqui, ó, o triângulozinho aberto, André, ele vem baixo, 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 ele dá um pico aqui, mais ou menos entre 6 e 8 horas, mas depois ele fica baixo. Então você não tem uma resposta, você não consegue sustentar um suporte desses aminoácidos necessários para fazer a síntese proteica quando você faz vários pulsos de 10. Rolando, engraçado, mas você vê o quadradinho ali, o 4 de 20, em algumas vezes ele está abaixo. Eu olhando os dados desse estudo assim, eu fico muito desconfiado, Rolando. Eu nem fico, não. Eu Tá olhando vendo? isso, eu já estava vendo assim, cara, se eu botar, Tá vendo como é se eu que... botar mais uma de 40 ali no meio, eu jogo esse troço lá para cima e ela vai dar Eu acho que o problema é esse, é a quantidade. Isso limita que muito. É isso, que aí a gente iria para a validade 120 gramas. externa. 120, 150 gramas de proteína. Eu acho que é a quantidade por unidade de tempo, entendeu? Você tem que ter uma abundância de aminoácidos constante para poder sustentar esse processo. E mais. Eu acho que é que tá. Eu quis trazer esse estudo porque tem a ver com essa conversa que todo mundo fala, não, porque é melhor fazer fracionado. Esse fracionado, essa ideia, ela vem daqui, ó. E aqui você vê que o estudo tem uma série de limitações, uma série de problemas aqui que não são levados em conta. Foi por isso que esse estudo novo que a gente discutiu no podcast anterior, ele revolucionou um pouco isso, ele jogou um pouco de... Ele deu uma estremecida nessa conversa, porque eles foram além e fizeram uma abordagem diferenciada e você viu que realmente, mais uma vez, a quantidade, a abundância de aminoácido parece ser fundamental aqui. E aí, Rolando, fazendo o papel do diabo agora, como sempre, né? Para uma validade externa, para os nossos ouvintes que fazem o treinamento contra a resistência e querem ampliar, né, a sua síntese proteica e hipertrofia, em relação à quantidade, você já demonstrou bem ali, 1,6 gramas, aí seria um ponto excelente. Vamos colocar pode ter uma variabilidade, mas quando a gente vê nas revisões hoje, todo mundo recomenda de 1,4 a 1,8, é um consenso geral. E a frequência, Rolando, disso, entendeu? Ou janela de oportunidade. Já que a quantidade é aumentada, aquele estudo demonstrou 100 gramas, que você não tem um potencial, como é que você recomendaria? Olha, ou como é que você faz? Qual é a tua impressão em relação a isso? Eu acho que isso daqui, André, pode ser feito de várias maneiras. Eu acho que não existe uma única forma de resolver esse problema. Eu acho que se você quer potencializar o ganho de músculo ou de massa magra, vamos colocar dessa maneira, com o treinamento físico, você tem que aproveitar. E aí você vê os estudos que falam dessa janela de adaptação, eles variam de 2 horas, 2 horas depois do exercício, até 24 horas depois, até 48 horas depois. Eu acho que o que a gente precisa, se a ideia, o objetivo é melhorar, ou aumentar, ou potencializar, vamos colocar dessa maneira, o ganho de massa magra, você tem que manter, você tem que fazer ingestões elevadas de proteína durante esse tempo. O que aquele estudo de 100 gramas fez, eles usaram 100 gramas porque 100 gramas é uma quantidade razoável que o sujeito consegue ingerir em uma refeição. Mas se você fizer 3, 4 refeições de 100 gramas, você está comendo uma quantidade muito superior de proteína. E, aliás, isso daí é que muitos fisiculturistas, levantadores de peso, fazem. Então, eu acho que, se o objetivo é potencializar isso, eu tentaria fazer em torno de dividir a minha ingestão de proteína aí em pelo menos, talvez 2 vezes ao dia, de forma que você consiga pelo menos 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu acho que isso é suficiente para você conseguir. Agora, se você quiser fazer mais refeições, você pode aumentar o número de refeições, mas eu não reduziria muito a quantidade de proteína por refeição. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. Tá. Deu para entender bem. Entendeu? Não sei se vai ser... Porque você precisa manter a quantidade, a disponibilidade de aminoácidos elevada ao longo do tempo. Como é que você faz isso? Comendo mais proteína. E, obviamente, como a gente viu anteriormente, é melhor comer proteína animal. Porque a digestibilidade é melhor, a biodisponibilidade é maior, e você vai ter uma resposta anabólica muito superior. Ótimo.
Tá certo? Muito bem. Já vi que tem um... essa pergunta do Vocês final do querem anterior. continuar esse tópico? Eu acho que a gente cobriu o que a gente queria, estender um pouco do que nós discutimos no podcast anterior e fazer... Então, clareou e perfeitamente. clarear Muito alguma bem. coisa. Eu tô ok rindo. aqui? Tá super ok. Eu tô rindo que eu olhei pra hora aqui. Já deve ter o quê? Nossa Faltando só 10 Senhora. minutos. Ainda bem que eu já falei no início que a gente vai reservar uma tarde só pro Rolando. Faltam 10 minutos só para acabar? Não sei. 15 minutos. Um pouquinho mais. 15 minutos. Então, olha só. A segunda pergunta é como é que o sujeito pode fazer perda de peso independente da restrição calórica? Tá? Eu vou tentar ir direto ao ponto aqui. Bom, quando a gente olha na literatura, tentei fazer um levantamento disso aí para ver como é que a gente pode abordar isso aí. Porque isso é um tópico que tem várias nuances, e essas nuances elas precisam ser abordadas com calma e com detalhe. O que eu quero dizer com isso? No podcast anterior, nós falamos que para o sujeito emagrecer, ele tem que fazer uma mudança no metabolismo. Ele tem que fazer um shift metabólico, que é uma mudança no perfil metabólico de estocagem de gordura para mobilização de gordura. E nós também falamos que você tem que fazer isso através de uma mudança do macronutriente, da distribuição de macronutriente, que vai fazer uma alteração endócrina no sujeito, de forma que vai favorecer a retirada da gordura do tecido adiposo e não a estocagem da gordura no tecido adiposo. Tá? Bom, essa figura que eu coloquei aqui, isso daqui foi um estudo que foi publicado num periódico chamado Molecular Metabolism. Foi publicado em 2020, para o grupo do David Ludwig. E você sabe que é um dos grandes proponentes do Carbohydrate Insulin Model, do modelo carboidrato-insulina. O que eles fizeram, um dos estudos, eu já fiz isso no meu laboratório e a gente tem respostas muito parecidas. O que eles fizeram? Eles fizeram, isso aqui foi um estudo feito em animais, mas tem estudos em humanos também, só que obviamente não é apresentado dessa maneira, porque eles não vão lá e abrem a barriga do animal, do ser humano, mas eles abrem a barriga do rato. Aqui no caso você tem dois ratos, dois grupos. O grupo da esquerda, que ingeriu uma dieta com baixa quantidade de carboidratos, são carboidratos de baixo índice glicêmico, que é o low GI, e você tem um outro grupo de ratos que fez uma ingestão, uma dieta com carboidrato de alto índice glicêmico. Interessante é que ambos os grupos ingeriram o mesmo número de calorias. Ad libitum, eles não restringiram a caloria, eles deixaram o animal comer o quanto ele queria comer, ad libitum. E ambos ingeriram isso, é verdade, o animal faz isso muito bem, se você mexe com a densidade energética da dieta, se a densidade é baixa, ele come mais, se a densidade é alta, ele come menos. Ele compensa isso de forma que, no final das contas, a ingestão calórica é muito parecida. Aí eles abriram a barriga do animal, o que eles observaram? O animal que comeu a dieta com pouco carboidrato, você vê aqui, ó, a quantidade de gordura é baixíssima. Isso aqui são as vísceras, isso aqui são o intestino do animal, você tem o fígado aqui em cima, você tem aqui o estômago, e você tem a gordura que permeia esses órgãos. Você vê que a gordura que permeia esses órgãos é muito menor no animal que fez uma dieta baixa em carboidratos, comparativamente com índice glicêmico baixo, comparando com índice glicêmico alto. Olha a quantidade de gordura maior que esse animal tem. Aí a pergunta é, mas vem cá, eles não ingeriram a mesma quantidade de calorias? Se eles ingeriram a mesma quantidade de calorias, o que significa dizer? Que o organismo deles lidou diferente com essas energias, com essas calorias que foram ingeridas. O que fez? Um deles desviou essa caloria, essa energia para oxidação, e o outro desviou para estocagem de gordura. Então, através da manipulação da dieta, você consegue mudar o perfil da direção para onde vai como o metabolismo lida com esses nutrientes. Esse é um exemplo dado em animais. Mas tem exemplos, por exemplo, em humanos, que eles fazem uma coisa parecida. Você faz duas dietas, uma dieta baixa em carboidratos e uma dieta
baixa em gordura, porque a ideia é que você tem que reduzir gordura, que é gordura que engorda, não é. E não é o carboidrato, é a gordura. Então, o que eles fazem? Você compara duas dietas, uma dieta baixa em carboidrato com alta em gordura, e uma dieta alta em carboidrato e baixa em gordura. E compara as duas. E quando você faz essa comparação, você vê que... E é interessante, porque toda vez que eles fazem essas... No início, hoje em dia nem tanto, mas no início, com essa história de comparar essas duas dietas, o que eles faziam? Eles controlavam a ingestão energética na dieta baixa em gordura e deixavam livre o sujeito que come pouco carboidrato, para comer quanto ele quisesse. Por quê? Porque eles queriam que realmente provasse que a dieta baixa em gordura é melhor do que a dieta baixa em carboidrato. E muitas vezes, o grupo que comia dieta baixa em carboidrato comia mais caloria e emagrecia mais do que o grupo não tinha restrição energética, emagrecia mais do que o grupo que fazia dieta baixa em carboidrato, baixa em gordura e alta em carboidrato. Por quê? Aí vinha aquela pergunta maluca que sempre se faz. Peraí, mas o problema não é a caloria que conta? Se fosse a caloria que contasse, o grupo que comeu mais caloria tinha que ter perdido menos peso. E, no entanto, acontecia o contrário. O que isso está provando, ou o que isso está demonstrando para a gente? Que se você consegue mudar o perfil metabólico do sujeito, você consegue desviar o metabolismo, de forma que ele vá reduzir mais a gordura corporal, independentemente dele ter feito redução na ingestão energética. Quando eu falei que a gente precisa ser muito cauteloso com isso e que tem muitas nuances nesse processo, é porque se você pega um sujeito acima do peso, com sobrepeso ou obeso, e você submete ele a essa mudança de perfil metabólico, ele rapidamente demonstra uma resposta onde, muitas vezes, sem você reduzir a ingestão calórica, sem você se mexer na ingestão calórica, ele consegue reduzir a gordura corporal, porque ele faz uma remodelagem, vamos dizer assim, ou esse metabolic shift, que muda a solicitação, passa a ser a remoção da gordura do tecido adiposo para a oxidação, ao invés de estocagem disso. Uma vez ele perdendo, ele remodelando isso, e ele atingindo um outro perfil metabólico, o peso dele estabiliza. A perda de peso não continua. Por quê? Porque ele na realidade entra naquilo que originalmente o organismo dele era para apresentar em termos de gordura corporal, massa magra, todo aquele perfil fisiológico ou de composição corporal, que não é o perfil doentio que ele tem quando ele está com excesso, comendo os alimentos que levam ao aumento da estocagem de energia em vez de mobilização de energia. Então ele atinge um determinado patamar e ali ele meio que estabiliza o peso corporal. Agora, se você pega um indivíduo magro que não tem esse desequilíbrio metabólico, ou ele não tem essa mudança no perfil metabólico, e você coloca ele, ou você tenta mudar, fazer esse shift metabólico, o impacto na massa magra, na gordura corporal dele é muito menor. Então ele tem muito menos ajustes ou lastro para ajustar do que tem um sujeito que tem uma quantidade de gordura elevada. Então, se você quer fazer, ou se você quer explorar o metabolismo para fazer alteração no peso corporal independente da restrição energética, você tem que levar em conta o tipo de população que você tem na mão, o tipo de sujeito que você está lidando. Se é um sujeito com sobrepeso e obesidade, ele vai apresentar uma resposta muito favorável, sem você nem se preocupar muito em restringir caloria. O que você tem que mudar é o tipo de alimento que ele está comendo. Ele muitas vezes vai comer até mais do que ele comia antes. E não vai ter essa resposta que você... e ele não vai necessitar, ou ele não vai depender de limitar a ingestão. E outra coisa, ele não vai sentir fome. Aquela história que nós falamos anteriormente. Você perde peso sem você ter estimulação ou você ficar instigando a fome no sujeito. No sujeito que já é magro, que já estabilizou, que já voltou para o que é provavelmente o perfil metabólico adequado para aquela pessoa, ele estabiliza e ele se mantém, ele sustenta. Eu acho que nesses casos é onde o exercício físico faz um impacto muito maior, porque aí você consegue fazer pequenas mudanças na composição corporal, muito mais por conta do exercício
e não por conta da restrição calórica. Que aí você vai potencializar a mobilização de gordura e você vai também potencializar o aumento de massa magra. Que você ganhando mais massa magra, você facilita ainda mais o emagrecimento ou fazer com que o sujeito reduza a gordura corporal, independente dele se preocupar com a ingestão energética dele. Compliquei as coisas aqui? Não, de jeito nenhum. Para mim... E essa divisão de subgrupos, né, das respostas metabólicas, se o sujeito é obeso ou com sobrepeso e o indivíduo magro, foi muito esclarecedora. Muito bom. Tem uma coisa, Rolando. A gente, quando fez o roteiro, tinha 7 tópicos. Nós acabamos o segundo e o horário. Então, eu vou pedir para você... Ficou muita coisa pendente do outro. Eu vou pedir para você descompartilhar a tela para a gente poder te ver melhor aqui, o pessoal de casa te ver melhor, que você está pequenininho. Pede para ele voltar como host. E voltar o Pablo como nosso querido Pablito como host. E dar suas palavras finais aí para a gente se despedir. E a próxima a gente já aprendeu a lição. A gente vai marcar um horário estendido. Depois de 2, né? E olha só, não pode incluir mais pergunta nenhuma. Não pode. Não, você se segura. Acho que é melhor o André não vir na próxima. Coitado. Sempre é na minha conta, Rolando. Sempre vai para minha conta. Eu nunca vi isso, cara. Mas tudo bem, me bota de Judas e vamos fazendo os episódios e vamos aprendendo. Até o próximo episódio eu vou bloquear o André Alerta no WhatsApp. Só diz uma coisa. Vou ligar e falar Alerta esgotado total. Total, a gente só tem 4 minutos. Tá bom. Você queria mostrar alguma coisa, né, Rolando? Se não tivesse outro convidado, Rolando, agora, a gente até estenderia, mas como a gente tem outro convidado, aí eu acho que fica... Não é justo. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Deixa eu fazer de novo meu share screen. Eu só quero terminar, você falou para eu fazer considerações finais. Eu vou terminar isso aqui com na realidade, com uma provocação, então. Ok. Tá. Vamos para casa com minhoca na cabeça, cara. Ele gosta de fazer isso, cenas dos próximos capítulos. Vou começar a perturbar ele no direct no Instagram. Pessoal, eu não vou esperar, não. Todo mundo fala que colesterol é o problema, que o colesterol é relacionado com doença cardiovascular, certo? Sim. Concordam comigo? Sim. Esse é o mantra que prevalece, que domina isso aí. Eu só vou mostrar esse estudo aqui, que foi feito na Coreia do Sul, foi publicado em 2019 no Scientific Reports. De novo, isso aqui está aberto, qualquer um pode ir lá e ver. O que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento em 12,8 milhões de indivíduos adultos, porque lá na Coreia do Sul eles têm um mapeamento da população bom, que eles conseguem fazer no sistema de saúde deles. Então isso aqui não é só feito com... Eles medem as variáveis importantes e fazem uma análise, uma relação disso com doença cardiovascular e morte na população. Então está aqui, esse dado aqui foi o seguinte. Você tem no eixo X, você tem o colesterol, que vai de 0 até 300 miligramas por decilitro, e você tem aqui o hazard ratio, que é o risco que o sujeito tem de morrer. Mortalidade total na população. Tá? Aí você olha aqui, você vê. Onde é que a mortalidade, o risco é maior de mortalidade? Nos sujeitos que têm o menor colesterol. À medida que o colesterol vai aumentando, o risco vai diminuindo. Você vê que é um colesterol entre 200 e 260 aqui, que é onde você tem a menor taxa de mortalidade. Outra coisa, se você passar desse valor, vai a 300, por exemplo, que é considerado um colesterol que o sujeito vai morrer aqui, você vê que é igual a 140. Tem um aumento no risco. Tem, mas é pequeno, baixo risco. Onde é que você tem o maior risco de morte? É onde o colesterol é baixo. Então essa ideia do sujeito ficar querendo reduzir o colesterol muito, ele tem muito mais efeito negativo quando o colesterol é muito baixo do que quando o colesterol é alto, do ponto de vista de mortalidade total. Agora dorme com esse barulho e a gente... A gente volta nos próximos... A gente vai explorar isso nos próximos episódios. Eu já digo nos, porque hoje em dia não dá nem para dizer que é... Muito bom, Rolando.
Cara, muito obrigado mais uma vez. Você quer deixar algum recado aí para a galera? Fica à vontade. Não, poxa, muito obrigado vocês aí por organizarem isso e colocarem isso. Eu fico muito contente de saber que a gente tem essa plataforma para poder disseminar um pouco mais do que é não a narrativa convencional que a gente é forçado a absorver aí. A gente tem que mudar esse paradigma e a gente tem que ter a mente aberta para poder absorver e poder mudar de acordo com o que a ciência realmente diz. Isso aí. Muito obrigado, Maravilha. Rolando. Obrigado, 10, Rolando. Bom, Mais Rolando, uma Até a vez. próxima. muito obrigado. Para quem assistiu até agora e se deleitou com mais essa aula, não deixa de curtir, compartilhar, principalmente compartilhar esse conhecimento, esse trabalho aqui que está dando um prazer enorme e é um aprendizado muito grande. Eu saio daqui, Leto, com aquela vontade de... Primeiro, a certeza de como eu, pelo menos, como eu leio pouco, como eu estudo pouco. E é aquela dor que dá de você querer... Você deixa um certo grau de desespero na gente, Rolando. Mas é assim que é bom, porque a gente entender o quanto a gente é pequeno faz a gente querer crescer mais. Pessoal, muito obrigado. Leta, eu sempre te sacaneando pra caramba, porque você é um mestre pra mim. Não tem problema. Mas no final, você sabe o saldo é sempre positivo, porque tais os questionamentos são questionamentos relevantes, gera oportunidade de debate, de crescimento e aprofundando questões que a gente vê que elas são abordadas pela mídia e de uma forma muito superficial e com muito viés. Isso. E aí o Rolando traz isso de uma forma fundamentada cientificamente e aplicada, que isso é importante. Isso é muito importante. Pedro? Não, só agradecer. Tô cheio de dúvida aqui, mas vai ficar para a próxima. Acho que não tem pergunta para você mais não, esquece, cara. Não vai acabar, essas dúvidas não vão acabar nunca, Rolando. A gente vai ter que ficar fazendo um podcast com o Rolando. Pessoal, um abraço e até o próximo. Até. Um abração para todos.